Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia presente, a imprensa na pessoa do nosso amigo Fortes, que está aqui sempre nos prestigiando as sessões, e aqueles que nos acompanham de casa. Por uma questão de ordem, presidente, eu quero só que fique consignado em ata o prazo de 10 dias para o adiamento, eu não mencionei no momento, mas que fique consignado em ata o prazo de 10 dias para esse adiamento. Muito obrigada. A vereadora Terezinha já tocou no assunto da questão da empresa terceirizada e a falta de honrar os pagamentos dos servidores. Eu realmente não tive oportunidade de olhar como é que foi feito esse contrato, mas eu acho que nas próximas situações, concordo com o vereador Paulo, quando a gente aprovou, houve bastante discussão no sentido de que as empresas, para determinados serviços, então, fossem terceirizados esses serviços, terminando com determinados cargos. Mas nós temos que começar a pensar numa forma de fazer com que o município peça comprovações mais constantes a respeito tanto do pagamento do servidor, do funcionário, quanto também, eu me preocupo com outros encargos que estão sendo pagos. Se imagina se estão atrasando salário, muito provavelmente não pagam FGTS, não recolhem INSS, causando um prejuízo para essas servidoras no futuro. Então, eu acho que nas próximas situações em que forem feitos os chamamentos de empresa terceirizada, que se tente legalmente conseguir, de alguma maneira, fazer com que o município possa, por exemplo, reter repasse quando há situações como essa acontecendo, para que aquelas pessoas que realmente já não ganham muito, fazem um excelente serviço para o município, e elas são as primeiras prejudicadas. A gente sabe que a licitação não é uma situação muito fácil, mas nós temos que pensar em alguns mecanismos que possam evitar situações como essas. Em relação à saúde, vereadora Terezinha, vereadora líder de governo, a senhora sabe o respeito que nós temos aqui pela sua pessoa, mas a situação, pelo menos aqui foi relatada para mim hoje pela manhã, foi muito complicada nos postos de saúde. Com o frio que nós estávamos no dia de hoje, vento, várias pessoas se deslocaram das suas casas, ficaram esperando na fila e em 40 minutos, por exemplo, no posto da vila aqui do bairro Progresso, simplesmente não se conseguiu agendar mais nada. Eu não sei o que houve, gostaria muito de saber. Gente que consultou a partir do dia 28/6, não conseguiu fazer marcação de exames, não foi mais atendida. Então, veja, nós tivemos o compromisso do prefeito, do secretário de saúde, lembro dos vários embates que nós tivemos anteriormente, para que essa situação se resolvesse. Essa Câmara de Vereadores tem sido parceira do Executivo Municipal, tem aprovado basicamente tudo o que o Executivo pede, mas eu acho que está mais do que na hora de nós sentarmos com o secretário de saúde, com o prefeito, para verificar. Eu não acredito que as pessoas possam fazer reclamações e essas reclamações sejam completamente infundadas. Há um ruído de comunicação entre aquilo que nos é passado pelo secretário de saúde e aquilo que nos é passado não só pelo usuário, vereadora líder de governo, mas também por servidores dentro do próprio posto, que acho que conhecem um pouco melhor como essas situações têm acontecido. Então, hoje, eu tive reclamações do posto do Progresso, do Lençol, da dificuldade, então, que as pessoas tiveram, inclusive, de agendar exames e não foram atendidas. A questão do asfalto da Matias Nosso, hoje até dei uma passada lá pela manhã, realmente a cobertura ali, eu não entendo muito não entendo nada na realidade dessa situação, mas só a visualização daquele pedaço ali que está sendo recapado ficou muito ruim. Vereador Paulo, você quer uma parte? Vereadora, não, uma parte. Na verdade, sobre esse asfalto lá, eu falei um pouco antes da sessão com o diretor, Sim. Porque eu também passei por lá e vi que realmente ficou muito feio. Um serviço que não aconselho fazer em lugar nenhum. Mas ali aconteceu vários erros, pelo que eu conversei com ele. E o primeiro erro já é você fazer um serviço daquele, porque a Secretaria de Obras não tem uma estrutura para fazer um recap daquele porte, porque eles não têm nenhum rolo compactador para fazer uma compactação em cima daquele espaço todo lá. Tem um rolo pequeno, aquilo não é aconselhável usar aquele rolo pequeno num recap tão grande. Então, ele serve para fazer remendos menores, Então, ali já é o primeiro erro.
Aí também choveu no dia, né, que eles estavam aplicando. Esse já foi um dos detalhes que também fez soltar aquela massa, esfria a massa, né. Não foi feito, talvez, no tempo certo. Tem o tempo também de secagem, que você aplica o piche. Tem um tempo certo que você tem que esperar para aplicar o asfalto. Me parece que foi feito meio nas pressas, porque começou a chover. Então, tudo isso ajudou a causar problemas, né. Então, eu só queria reforçar que esse tipo de serviço não é aconselhável fazer. E eu acredito que a Secretaria de Obras, nessa parte, falhou feio, vamos dizer assim, né? E tem que rever, quando for fazer algo nesse sentido, para não acontecer novamente esse tipo de coisa. Obrigado pela parte. Vereadora Terezinha. Obrigada pela parte, vereadora. Só complementando o que o vereador Paulo falou, o prefeito solicitou que seja feito um levantamento do que ocorreu, assim como um pedido para que aquela situação lá seja resolvida. Então, do recap da Matias Nosso. Exatamente. Então, o pedido é para que seja resolvido lá, assim como seja feito o levantamento do que aconteceu. Quando tivermos essas informações, vamos trazer. Obrigada pela parte. Obrigada, vereadora Terezinha. Então, né, vamos aguardar essas informações. Faço também um apelo ao Executivo em relação ao trevo e ao trânsito da interseção da Rua João Paulo, ali, com a Avenida São Bento, né, que é no local onde está sendo colocado a UPA. Continua uma situação muito complicada. Os moradores da Avenida São Bento têm dificuldade, os moradores, o pessoal que transita na Antônio Quezimel, então nós temos que verificar o que vai ser feito, se vai ser, né, até para o usuário ter essa ciência. Vai continuar do jeito que está? Vai se voltar ao modelo anterior, que, a meu ver, era bastante bom e estava dando certo? Então, que sejam trazidas informações em relação tanto ao trevo quanto ao trânsito dessa interseção, porque realmente fica muito confuso. Quem trafega ali no lugar todos os dias vê com dificuldade, e imagino eu que a quantidade de acidentes só não foi maior ainda, porque as pessoas transitam bem devagar, justamente por conta do quão confuso ficou aquela interseção. Então, acho que seria bem importante, né, que nós tivéssemos uma dedicação maior no sentido de averiguar essa situação nesse trevo. Senhora presidente, por hoje era só, vou abrir mão do tempo restante e deixo meu boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigada.